Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e, em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Oremos. Santo Deus, aqui está a tua palavra que foi lida. Nós clamamos e rogamos agora ao teu Santo Espírito que prepare os nossos corações, que o Senhor possa adubar a terra da nossa vida, para que essa palavra encontre terreno fértil e possa prosperar a seu tempo, Deus. Dá-nos o entendimento das tuas verdades e confronta-nos conforme a tua vontade, para que saiamos daqui cheios de ti, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, faremos uma exposição verso a verso desse texto, para tentarmos aprender algumas verdades aqui de Deus, e ao final trarei 3 aplicações sobre o que tiramos desse capítulo de número 21 do Evangelho de João. E o verso de número 1 diz o seguinte: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E o que era o mar de Tiberíades? Senão o mar da Galileia. Tiberíades era um outro nome pelo qual era conhecido o mar da Galileia. E ele também era conhecido como Lago de Genezaré, em hebraico Kinneret. E o que é isso? Era um mar? Era um lago? E o mar da Galileia, meus irmãos, é um grande lago de água doce, mas muito grande, que tem dimensões aproximadas de 20 quilômetros de comprimento por aproximadamente 12 quilômetros de largura, de modo que qualquer um que estivesse à beira da praia ia ter uma noção e uma impressão que estivesse no mar, de tão grande que esse lago era. E esse lago, ele estava numa região muito próspera à época de Cristo, a região da Galileia, e era uma região que era uma rota muito importante de comércio ali naquele Oriente Próximo. Muitas rotas comerciais que vinham do Oriente passavam por ali, pela região do Mar da Galileia, do Mar de Tiberíades. E era uma região essa que vivia de uma piscicultura muito forte, tinha um mercado pesqueiro muito grande. A pescaria era a base estrutural daquela economia. A própria cidade de Tiberíades, que recebeu esse nome por homenagem de Herodes Antipas a Tibério César, o grande imperador romano, Tiberíades era uma cidade que vivia à base da pesca. Muitos pescadores se lançavam ao mar na madrugada, pescavam
e esses peixes que eram pescados no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, eram salgados e exportados para todo o Império Romano. Então, todo o Império Romano recebia esse peixe conservado em sal, que era pescado no mar da Galileia. Arqueólogos escavaram em torno de 12 cidades ao redor desse mar, desse grande lago, né? Então, imaginemos, 20 quilômetros de comprimento por 12 de largura aproximadamente, as dimensões são muito grandes. E as cidades naquela época eram próximas umas das outras, né? Em torno de 12 cidades, algumas das quais ainda estão lá hoje para visitarmos, aqueles que tiverem a oportunidade de estarem lá. E esse mar da Galileia, esse lago, Lago de Genezaré, ele foi um sítio, uma região marcadamente impactada pela presença de Jesus Cristo. E muito do ministério de Jesus aconteceu ali, no mar da Galileia. Jesus, por exemplo, estabeleceu residência em Cafarnaum, beira-mar, no mar da Galileia. Muitos sonham com um dia em que vão poder morar na praia, né? Jesus morou em Cafarnaum, à beira-mar, no mar da Galileia. Foi lá a cura do criado do centurião. Foi lá também a cura do paralítico. Foi ali no mar da Galileia, meus irmãos, que houve a vocação de Mateus, quando foi convocado pelo mestre para deixar sua atividade civil e o segui-lo. Foi ali que aconteceu a ressurreição da filha de Jairo. Foi ali também, à beira do mar da Galileia, que o mestre subiu a montanha para orar, e quando desceu, comissionou os 12, inclusive alguns pescadores que estavam pescando no mar da Galileia. Foi ali em Betsaida, cidade vizinha, em que ocorreu uma dos grandes milagres de multiplicação de pães. Foi ali em Genezaré, o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. E por mais de uma vez, Jesus subiu num barco, se afastou alguns metros da praia e usou aquele barco de púlpito. Há quem diga que a geografia do mar da Galileia favorece ao ouvinte que esteja na praia assistir alguém que fala do meio do lago. Então Jesus, por vários momentos, a multidão se aglomerava na areia e ele se afastava e pregava dentro do mar da Galileia. Um ambiente extremamente íntimo na trajetória do nosso mestre. Tantas coisas aconteceram no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, nesse grande lago de Genezaré. E esse era um mar que, por exemplo, dentre tantos milagres, nós temos um muito curioso, que foi um milagre de quando Jesus estava dormindo, e a tempestade sobreveio sobre um barco, e aqueles discípulos apavorados, temos até um hino que cantamos, né? Não se te dá que morramos, como podes dormir assim, né? E Jesus levanta e acalma a tempestade, né? E o mar da Galileia, ele é cercado por uma cadeia rochosa de montanhas, de modo que há uma geografia ali muito propícia a tempestades repentinas. O céu está limpo, de uma hora para outra a situação muda. E tantas vezes encontramos registros de tempestades no mar da Galileia, na Sagrada Escritura. E foi exatamente nesse lugar, o mar de Tiberíades, que depois de morto e ressurreto, o Senhor Jesus escolhe para aparecer novamente aos seus. Um local específico, um local crucial e cirúrgico, onde Jesus ressuscitado aparece aos seus. Versos de número 2 e 3. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Nós tivemos uma aula na escola dominical hoje de manhã com o nosso seminarista Natan sobre ensino, sobre a importância de estarmos ensinando a nós mesmos, ensinando a nossa casa, aos nossos comuns do lar e ensinando a igreja. E como é que funcionava o ensino na época de Cristo Jesus?
como é que funcionava o ensino à época da cultura judaica nos tempos de Jesus. E o ensino nos tempos de Jesus, meus irmãos, ele era dividido em 3 períodos bem distintos. 3 períodos que seria algo como hoje, se fizéssemos uma analogia, nós temos na educação regular o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, né, que é o antigo 2º grau colegial, né? Na época de Jesus tínhamos algo muito parecido. Nós tínhamos um primeiro momento, que era o momento do Beit Sefer, a casa do livro. E o que era esse momento, a casa do livro, né? Ele era um momento em que as crianças de 6 a 10 anos iam ser alfabetizadas à luz da Torá. E elas aprendiam a ler e escrever à luz da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? E depois que eles passavam por esse momento de alfabetização à luz da palavra de Deus, eles iam para um segundo momento. Eles saíam desse estágio que era a casa do livro, e iam para a casa do aprendizado, a Bet Talmud. Eles eram chamados talmidins, né? E ali no Bet Talmud, esses jovens tinham em torno de 10 a 14 anos de idade, aumentava um pouquinho mais a bagagem, a grade, não só os 5 primeiros livros, mas o resto do Antigo Testamento, os 39 livros na íntegra. E eles tinham que decorar trechos gigantescos. O Salmo 119, por exemplo, que muitos brincam hoje pelo tamanho dele, era decorado, declamado naquela época pelos talmidins. E aqueles que se destacavam, aqueles dos quais o mestre, o rabi, olhava e falava, esse tem potencial, esse jovem aqui, eu gostei dele, e ele tem um gabarito para seguir o exercício rabínico. Aquele mestre, aquele rabi, chegava numa cerimônia junto àquela família, virava para aquele jovem e falava, vem e siga-me. Aquele jovem deixava a sua casa e passava a viver aos pés daquele mestre, e entrava num 3º ciclo de estudo, o Beit Midrash, a casa do estudo. E no Beit Midrash ele vivia aos pés do rabino por todo o tempo. E aqueles que não eram aprovados para viver com o rabino nesse discipulado ombro a ombro, o que acontecia? Voltavam para casa e iam aprender os ofícios do pai. Então o pai era pescador, vai virar pescador. O pai é carpinteiro, vai virar carpinteiro. Era assim que funcionava. De modo que quando nós vamos entender o comissionamento de Jesus, dos seus 12 apóstolos, ele chega para alguns homens que estavam pescando, e a primeira coisa que nós aprendemos na cultura judaica é que se eles estavam pescando, eles foram reprovados pelo rabino. Eles não viraram rabinos e mestres, eles seguiram os ofícios do pai. E quando Jesus se apresenta a eles, Jesus diz o quê? Eles olham para Jesus, Rabi, e Jesus diz, vem e siga-me. Jesus faz uma analogia, ele faz um trocadilho com aquilo que já acontecia na formação tradicional regular judaica. Só que o que é muito curioso, queridos, é que Jesus não havia feito nenhum milagre até então. Era obra do Espírito Santo que acontecia ali. E aqueles homens deixam a sua atividade e começam a seguir o mestre. Dali para frente vão seguir o mestre. O que nós temos nesse versículo de número 2 aqui? Quando Jesus pega esses 12, e esses 12 abandonam suas atividades e vão viver segundo o mestre, ele ainda complementa, né? Vocês não vão mais pescar peixes, eu vou fazê-los pescadores de homens. E eles entram no ministério ao lado de Jesus. Jesus morre. Só que Jesus já havia falado o que aconteceria, Jesus já havia avisado da sua ressurreição. Jesus morre e Jesus ressuscita. E Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece no capítulo anterior a estes mesmos 12, Jesus aparece a Tomé naquela cena muito mencionada, em que Tomé toca as suas chagas, as suas feridas, e ainda assim, vendo tudo que viveram e caminharam ao lado do Mestre, e vendo o próprio Mestre ressurreto, qual é a decisão que eles tomam nesse momento? Voltar para os velhos hábitos. Vou pescar, disse Simão Pedro.
Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também vamos contigo. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? O que o evangelista está nos dizendo aqui não era simplesmente uma decisão trivial. Vamos pescar? A gente está sem nada para fazer hoje, vamos para uma pescaria ali? Não, esse vamos pescar é mais profundo. Os boletos estão chegando, temos conta a pagar. Ele morreu. Talvez um pensasse, mas ele ressuscitou. Mas então, o que a gente vai fazer? A vida tem que continuar. A vida tem que andar. Esse vamos pescar de Simão Pedro era muito mais do que um convite para uma pescaria de final de semana. Era uma declaração acerca de um abandono de um ministério que ele estava fazendo ali. E o mais curioso, meus irmãos, Pedro havia negado a Cristo, não uma, mas 3 vezes, a história todos conhecemos. Mas apesar da negação e da queda de Pedro, nós vimos aqui que ele não perde o seu perfil de liderança. Quando Pedro brada e fala, vamos pescar, vou pescar, os outros todos respondem, vamos contigo. Ele arrasta os outros contigo. O carisma dele não deixa, o seu perfil de liderança, mesmo em pecado, continua pulsante. E é o que acontece aqui. Versos de número 3 diz assim ainda: saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Eles entraram no barco e foram pescar à noite. E eu já comentei aqui que a pescaria no Mar da Galileia acontecia à noite, para o peixe estar fresquinho de manhã, lá no mercado de Tiberíades, onde era salgado e exportado para todo o império. Mas há uma outra explicação também, que é a técnica de pescaria que eles utilizavam. Eles usavam redes de arrasto. E para redes de arrasto, o melhor momento para se pescar é durante a noite. Então era hábito daqueles homens pescarem pela madrugada. Isso já era corriqueiro. Há ainda aqui um outro contraponto do evangelista. João é muito poético no seu livro, né? Ele é um autor que tem um tom de poesia muito bonito. E há um contraponto aqui de trevas e luz, né? Eles pescam pela noite, nada pegam, Jesus aparece pela manhã. Nicodemos que foi falar com o mestre à noite, e ele é a luz da manhã, Jesus que brilha sobre as trevas. Então há também esse paralelo aqui que é mencionado por João. Verso de número 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Era muito comum, quando um barquinho entrava no Mar da Galileia para pescar, ficar um olheiro de longe na praia, observando e falando aonde que estava o cardume. Olha, vi alguns peixes ali, vão para lá, vão para cá. E quando Jesus aparece na praia, ele faz exatamente esse tipo, daquele olheiro que vai mostrar aonde apontar e aonde lançar a rede. Só que eles não reconheceram Jesus. E nós vamos ver alguns versos mais para frente, que eles estavam em torno de 200 côvados, 90 metros. Não era uma distância tão longe, tão grande assim, a ponto de trazer alguma confusão. E por que eles não reconheceram Jesus? E há 2 motivos aqui. O primeiro é que, apesar de Cristo já haver se manifestado ressurreto anteriormente, ainda pairava um ceticismo em cima da sua ressurreição. Será que realmente a gente viu ele mesmo quando ele apareceu lá para nós? Será que não foi uma psicose generalizada, uma alucinação que todo mundo teve ao mesmo tempo? Será que a gente tocou nele mesmo, Tomé? Foi aquilo mesmo? Então, embora já manifesto, ressurreto, ainda havia um tom de ceticismo ali em cima da figura de Cristo. E o segundo momento, o segundo motivo, meus irmãos, é por conta do corpo glorificado de Jesus. Jesus já estava com o corpo glorificado, não era o mesmo corpo que ele tinha antes de morrer. Reverendo Ageu Magalhães, comentando sobre o corpo glorificado,
ele diz que seria algo como uma pessoa que nós conhecemos há muitos anos atrás, perdemos contato e de repente encontramos com ela e falamos assim: acho que eu te conheço, e vem a fisionomia à mente, parece alguém que eu conheço, aí a pessoa fala: sou fulano, é claro, é fulano. Então nós não sabemos ao certo como é que vai ser esse nosso corpo glorificado, mas há possibilidades de que essa aparência de Cristo Jesus tenha alguma diferença com a aparência antes da morte, embora traga semelhanças ali. Ele mesmo com Maria Madalena no jardim apareceu a ela e ela achou que era um jardineiro. E aí de repente ele grita Maria e ela olha, opa, é o mestre. E aí já identifica o Senhor Jesus ali. Então primeiro um ceticismo que ainda pairava, segundo o corpo glorificado que poderia trazer ali algumas diferenças na aparência física e trouxeram essa confusão a eles. Versos de números 5 e 6. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aqui é muito curioso, né? Jesus caminha com esses 12 por 3 anos. Jesus fala: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou reconstruir esse templo em 3 dias. Jesus ressurge dos mortos, vence a morte, aparece para os seus uma vez, aparece para os seus uma segunda vez. Os seus o abandonam e voltam à vida antiga de pescaria. Abandonam, vamos pescar, vamos fazer o que a gente fazia antes. E com que vocativo o mestre se dirige a eles? Filhos. Eu acho que nós, no lugar do Senhor Jesus, facilmente poderíamos gritar: traíras, estou aqui, já me abandonaram? Quantas vezes eu vou ter que ressuscitar para vocês entenderem que eu estou vivo? Mas não. Filhos, filhos. E esse vocativo, meus irmãos, é a pedra angular desse texto. O Senhor Jesus, traído e abandonado pelos seus, dirige a eles como filhos. Filhos. E continua o texto: tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Quem conhece melhor de pescaria? Os pescadores ou o Criador dos mares? Meus irmãos, Cristo não somente criou todas as coisas, Ele conhece as entranhas da sua criação. Nós lemos na nossa liturgia hoje, Ele é aquele que chama as estrelas pelo nome, por ser Ele grande em poder, nenhuma delas deixa faltar. Nós cantamos hoje, Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Nosso Deus governa sobre toda a natureza. Não há um fenômeno natural que fuja ao seu poder e à sua determinação, à sua ordem. Há um outro aspecto aqui nesse verso. Jesus, meus irmãos, ele novamente repete o milagre que fez no comissionamento dos seus pescadores. Como é que os pescadores vieram? Os irmãos se lembram do episódio? A noite inteira pescando, ele fala: joga do outro lado. Já jogamos. Não, joga lá. E vem aquela pescaria milagrosa. Jesus repete o milagre. Como se diz hoje, déjà vu. Já vi essa história antes. E certamente, eu acho que nessa hora bateu um tom de indisposição e um deve ter olhado para o outro. Já vivemos isso anteriormente. Já aconteceu de ter alguém na praia mandando jogar a rede do outro lado e ela vindo cheia. Jesus repete o milagre, meus irmãos.
Há um outro aspecto aqui também, que é o seguinte: na tradição judaica, há muitos textos que associam a figura de Deus, de Yahvé, como sendo o Senhor dos peixes. Deus, aquele que governa os mares. No livro apócrifo de Tobias, há uma referência a um episódio de que, quando atacado por um peixe à beira de um lago, quando foi lavar os seus pés, o Senhor livra ali o seu servo através de um ataque àquele peixe. Então, Deus não deixa que aconteça ali um acidente. Então, essa ideia de Deus sendo Senhor sobre os mares e sobre os peixes, era um imaginário que já existia na cultura judaica daquela época. E Jesus aqui reafirma novamente: eu quem mando e governo todas as coisas. Ele é aquele que, como lemos, tomou as águas a palmos, na concha das suas mãos. E se não for pelo comando dele, nada vai funcionar, meus irmãos, nada vai funcionar. Sem mim nada podeis fazer, e tudo quanto fizermos, façamos para a glória de Deus. É assim que a palavra determina. Versos de número 7 e 8. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Na hora que o milagre se repetiu, João vira para Pedro e fala: é o Senhor. No português claro, a casa caiu. Pegou a gente no pulo, voltando para os velhos hábitos. Imagina a vergonha, né? Já tinha aparecido uma, aparece duas. E Pedro, que negou a Cristo 3 vezes, terceira vez que está vendo Jesus, e novamente abandonando o Senhor, trocando uma vida ministerial, eclesiástica, por um exercício que não agradava mais a Deus. A pescaria agora tinha que ser de homens, não mais de peixes. E é muito curioso o que acontece aqui, que quando aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, prestem atenção, meus irmãos. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Provavelmente, Pedro, pescando, estava sem roupas, ou talvez com um short, uma roupa mais leve, para facilitar o exercício da pescaria, que era um trabalho braçal. Ele precisava de esforço físico. Como é que ele ia pregar de terno e gravata, ou com uma túnica grande e roupas elegantes? Ele não podia. Ele tinha que estar com uma roupa mais leve, que lhe desse desenvoltura no exercício da pescaria. E quando ele vê o mestre Cristo Jesus na praia, o que seria o mais normal? Pula na água e vai nadando com poucas roupas mesmo, até para nadar mais fácil. Mas Pedro não vai por esse caminho. Cinge suas vestes. Pedro se veste todo e se lança no mar para nadar cheio de roupa e encontrar o Senhor Jesus. Por quê, meus irmãos? E aqui nós temos 2 aplicações. A primeira é que ele sabe para onde ele estava indo e para frente de quem ele estava indo. O Senhor dos senhores, o Deus criador de todas as coisas. Ele não poderia se apresentar na presença do Senhor Jesus de qualquer jeito. Então é melhor nadar cheio de roupa pesada mesmo, do que nadar sem nada. E o segundo ponto aqui é que a nudez na Bíblia, ela sempre foi associada ao pecado, né? Desde o Éden, foi exatamente a nudez que despertou Adão e Eva para o pecado, para a caracterização de que havia um pecado, a percepção da sua nudez. E Pedro pega e fala: não vou me apresentar nu diante do meu mestre. E ele cinge suas vestes e vai até lá. Verso 9 a 14. Ao saltarem em terra,
viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. O mestre morre, ressuscita, reaparece aos seus, os seus o abandonam e voltam aos velhos hábitos. E como é que o Senhor Jesus os recebe? Com uma refeição, na beira da praia, pão e peixe, um churrasco, assou um peixinho ali e um pãozinho de alho ali para os seus. O que nós temos aqui, meus irmãos? A refeição na cultura judaica era um instrumento conhecido e sabidamente praticado de reconciliação. Se eu estou brigado com um irmão, tivemos uma divergência, não estamos nos falando, eu o convido para tomar uma refeição na minha casa. E quando eu convido para tomar uma refeição na minha casa, em outras palavras eu estou dizendo, vamos nos reconciliar, vamos entrar em acordo, vamos deixar as diferenças para trás. Nós vemos isso expresso em toda a Escritura. O que diz o famoso Salmo 23, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Não era uma mesa para o salmista pegar e falar, agora vocês estão vendo, né? A minha vitória tem sabor de mel. Nada disso. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, reconciliação. Reconciliação. E depois de tudo que esses homens fizeram, e da declaração pública de que estavam voltando aos velhos hábitos, o Senhor Jesus os recebe com uma mesa. Refeição. Há um outro aspecto referente à refeição aqui. Nós trabalhamos isso num dos encontros de casais quando falamos do casamento judaico. O casamento judaico era celebrado, antes dele ser celebrado, o noivado, melhor dizendo, era celebrado como? Com uma refeição, um cálice que era trocado entre os dois. É o que nós fazemos na Santa Ceia. Relembramos que estamos em um noivado com Cristo, Senhor Jesus. E quando Jesus pega o pão e parte e divide com os seus ali na praia, ele está renovando os seus laços. Eu vou, mas eu vou voltar de novo. Eu vou voltar. Vocês são minha igreja. Vocês são povo meu. Verso de número 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E esse 153, esse número especificamente, foi um número demasiadamente estudado ao longo da história. E muitos teólogos discorreram sobre esse 153, muitas teorias foram levantadas em cima disso, né? Eu trago algumas aqui, por exemplo, Jerônimo, o da Vulgata, que não é boa referência para nós. Jerônimo já dizia, ele dizia que existiam 153 espécies de peixes diferentes conhecidas à época de Cristo Jesus. Então, esse 153 seria uma referência a todas as espécies de peixes que eram conhecidas naquela época. Mas, como eu disse, não é boa referência para nós, vamos deixar de lado essa. Nós temos alguns outros pensadores que discorrem em cima de uma corrente que se chama gematria. E o que é a gematria? É quando se atribui um número a cada letra do alfabeto. Por exemplo, em português teríamos A, número 1, B, número 2, C, número 3, D, número 4, e assim sucessivamente.
E no hebraico, se nós tomássemos o alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, cada letra do alfabeto hebraico teria um número. E quando juntaram esses 153, 1, 5 e 3, Tchanan, chegaram numa mensagem criptografada do mestre. E a suposta mensagem seria Ani Elohim, eu sou Elohim. Genial. Só tem um problema. Em nenhum local das Escrituras, Deus se reporta a si mesmo dessa forma, Ani Elohim. Nós não temos essa expressão na Bíblia. Como é que agora, de uma forma criptografada, ele iria lançar essa nova expressão? Nós temos Deus se chamando de Elai Ani El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anok El, eu sou Deus, eu sou, mas nós não temos Ani Elohim. Outros acreditavam que era um cálculo pitagórico, cabalístico, que chegaria em alguma expressão antes desconhecida. O teólogo romano Joseph Ratzinger ainda foi além, ele diz que 17 é um fator de 153 e 17 é o número de povos citados no Pentecostes, então esse 153 fala a favor da universalidade, da catolicidade da igreja. Então muitas foram as teorias em cima desse número. Fato é, meus irmãos, que a contagem exata de 153, 153 peixes, só expressa o tamanho do milagre, de uma grandeza de animais não terem rompido aquelas redes. Que é exatamente o que João diz assim, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E há um outro ponto aqui, que é o seguinte, esse verbo arrastar que nós vemos aqui, é o mesmo verbo de arrastar dos peixes, né? É o mesmo verbo que nós vemos em João, quando Cristo diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, não arrastar. É o mesmo verbo. Jesus está fazendo ali novamente uma analogia ao ministério da pescaria espiritual que ele instituiu. E nós vamos dar seguimento aqui, e vamos avançar agora mais 3 versos. Verso de número 15, diz assim o nosso texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. A primeira lição que nós temos aqui nesses 3 versos é que nós temos uma expressão clara aqui da expiação definida, a expiação limitada. Por quê? Pedro negou a Cristo e foi restaurado. Judas também negou, mas não foi. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Nós não temos restauração de Judas, mas nós tivemos de Pedro aqui. O segundo ponto que nós temos aqui, meus irmãos, é que Pedro negou a Cristo 3 vezes. E aqui numa aliteração, o Senhor Jesus faz o mesmo Pedro reafirmar por 3 vezes que ele ama a Cristo. Certamente Pedro na terceira vez ainda não havia entendido, tanto é que o texto diz que ele se entristeceu. E Jesus estava ali fazendo novamente um jogo de palavras com Pedro, pela terceira vez, assim como tu me negaste 3 vezes. E o terceiro ponto que nós temos aqui, é que o verbo empregado aqui para amor, nos 2 primeiros versos, é o verbo filéu.
filia, philos, do grego, que nós já discorremos aqui numa das escolas dominicais, que ele não é um amor exclusivamente entre irmãos, como alguns ensinam, de modo que ágape não é um amor também unicamente dirigido a Deus. A relação incestuosa de Tamar no Antigo Testamento era uma relação de agapau, agape. Quando se lê no Novo Testamento, porque Demas amou mais o presente século, agape. Só que qual a diferença de filéu para agape? E eles se diferem na sua intensidade, na sua profundidade. E Cristo diz aqui no primeiro momento: Pedro, você me ama, filéu? Sim, te amo, filéu. Pedro, você me ama, filéu? Sim, te amo. E num terceiro momento: Pedro, agapau, tu me amas, agape? Tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. É um amor profundo, meus irmãos. É um amor diferente. Seria algo, talvez, aqui pecando pelo preciosismo de uma tradução que não convém, mas Pedro, você gosta de mim? Eu gosto. Pedro, você gosta de mim mesmo? Eu gosto. Pedro, você me ama profundamente? Tu sabes que eu te amo, mestre. É isso que acontece aqui. Meus irmãos, 3 aplicações sobre esse texto. Primeira coisa, experiências sobrenaturais não são sinais de regeneração. Esse mesmo Pedro, que abandonou o seu ministério e levou outros consigo para voltar às velhas atividades, foi o mesmo Pedro que nessas mesmas águas caminhou junto do Mestre, sobre as águas. Andou sobre as águas, no entanto, negou a Cristo 3 vezes. E aqui, mais uma vez. Experiências sobrenaturais, sinais e prodígios foram feitos para serem vistos, diz a palavra, mas não são sinais de regeneração. Sinal de regeneração é um novo coração, muito mais do que qualquer evento sobrenatural. Eles andaram com Cristo em todo o seu ministério, viram curas, milagres de toda sorte, viram o próprio Cristo ressuscitado mais de uma vez, tocaram nas suas chagas e voltaram aos velhos hábitos, o cão voltando ao seu vômito. Quantas vezes, meus irmãos, na nossa trajetória de vida, vivemos tantas coisas grandes com Deus, quantas vezes, tantos livramentos, tantas bênçãos, e a presença de Deus tão pulsante em nossos corações, e nos esquecemos. E olhamos para trás e voltamos para os velhos hábitos. Como o Salmo 78 que lemos, aquele povo cuidado com zelo pelo Senhor, 40 anos no deserto, e murmurou contra Deus. Quantas vezes experiências sobrenaturais não são sinais de regeneração? Naqueles dias muitos dirão, né? Mestre, em teu nome fizemos isso e aquilo, curamos, expulsamos demônios. Não vos conheço, diz o Senhor. Segundo ponto, a glória da salvação pertence a Deus. Não há mérito algum em nós, meus irmãos. É tudo pela graça. E tudo pertence a Ele. É Ele quem vai, é Ele quem busca, é Ele quem faz a obra, é Ele quem reconcilia, é Ele quem regenera. Não importa quantas vezes você negou a Cristo na última madrugada, antes do galo cantar, não importa se você voltou aos velhos hábitos, Ele está pronto hoje, meus irmãos, para a reconciliação. E Ele nos espera na praia com uma refeição. E mais que isso, nos chama de filhos. Nos chama de filhos. Você, meu irmão, que já andou aos pés de Cristo e agora está na pescaria, olha para a praia.
olha para a praia. Ele está lá. E terceiro ponto, nós como cristãos devemos refletir o ministério da reconciliação de Cristo Jesus. Meu irmão, o cristão é o que chama para a refeição, não é o outro. Mas foi ele que me ofendeu. O cristão é o que chama para a refeição. O cristão é o que aproxima, o cristão é o que dá outra face, o cristão é o que anda a outra légua, o cristão é o que dá a capa, dá a túnica. É nosso chamado manifestar o ministério da reconciliação de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, ele diz: não vos embriagueis com vinho no que há dissolução, mas enchei-vos no Espírito. E aí ele vai desenvolver o seu texto até o capítulo 6. E o que é uma vida cheia do Espírito Santo? E ele vai dizer lá: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela, para apresentá-la santa, mediante o lavar de mãos pela palavra. Esposa, submetam-se a vossos maridos, como a igreja a Cristo Jesus. E ele continua: filhos e pais. Nós ouvimos hoje de manhã aqui, né? Pais, não irem vossos filhos. Ensinem seus filhos. Filhos, honrem vossos pais. Tudo isso resposta da vida cheia do Espírito Santo e do exercício da vida de Cristo em nós. No capítulo 6 de Efésios ele continua: funcionários e patrões. Meus irmãos, o cristão não é aquele que entra no motim na empresa, naquele que faz rebelião, daquele que faz confusão, envenena os colegas. Toda autoridade é instituída por Deus, assim diz a palavra. Nós lemos hoje: ele é aquele que governa sobre os céus. E todas as nações são como ele, para ele como nada, como um vácuo. Nossas autoridades em todas as esferas das nossas vidas estão lá para serem honradas por Deus. Isso é exercer a vida de Cristo em nós. Cativeiro babilônico, Deus levantou um segundo Moisés? Não. Como é que a palavra diz lá? Ciro, meu ungido, um medo persa, meu ungido. Deus levanta o ímpio para libertar o seu povo. Cristo é o cabeça de todo homem. É isso que diz a palavra de Deus. Exercer o chamado de Cristo é estar disposto a ouvir a negação do nosso irmão. 70 vezes 7. Antes do galo cantar. E em todas as vezes estarmos ali à beira da praia, com uma refeição, para manifestarmos, exercermos a reconciliação que o Senhor nos ensinou. Que Deus nos abençoe. Amém.